Fala galerinha, como vocês estão? Espero que bem. Estou aqui para mais uma videoaula e hoje continuando aí com nosso esquema de aulas de análise combinatória, nós vamos ver hoje aí sobre permutação, né? Então, o que é permutação? Vamos continuar todo aquele processo que a gente já viu aí, análise combinatória, né? Que vem contagem e princípio multiplicativo. Depois a gente estudou aí fatorial. Depois, se vocês quiserem assistir essas aulas de contagem e fatorial, tem aí na playlist falando sobre análise combinatória. Então vamos continuar, né, todo esse processo aí e hoje falando sobre permutação. Vamos lá? Bem, pessoal. Permutação. Nós temos dois tipos de permutação, certo? Nós vamos ter permutação simples e a permutação com elementos repetidos. Mas aí primeiro a gente vai começar aí justamente com permutação simples. Para a gente estudar permutação, a primeira coisa que a gente tem que saber é também o que são anagramas, certo? Mas vamos lá. O que é permutação? Permutação é quando a gente tem um grupo, certo? Esse grupo tem vários elementos e quando nós trocamos a posição desses elementos, nós estamos fazendo uma permutação. Nós estamos permutando esses elementos, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 5 números, você tem uma senha. A sua senha é 1, 2, 3, 4, 5. Se você quiser ter uma outra senha, uma nova senha, você pode permutar um desses números. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 era a primeira senha. Você pode ter 1, 2, 3, 5, 4. Né? Você inverteu a posição, ou seja, você permutou, certo? E o que seria anagramas? Anagramas é justamente esses grupos, né? Depois que você fez todas as permutações possíveis. Então aqui eu coloquei um exemplo da palavra. Por exemplo, a palavra amor. A palavra amor, se a gente permutar as letras, nós podemos encontrar, por exemplo, Roma, né? Amor, se a gente escrever de trás para frente, a gente encontra Roma, né? Isso aqui é um anagrama. Se a gente escrever de outra forma, mora, né? Permutei as letras e aí formou uma nova palavra. Palavra mora, né? Ou seja, essas novas palavras que são formadas são chamadas de anagramas, certo? Então vamos lá, cuidado para não confundir. Permutação é o processo da troca, certo? É quando você troca as letras, quando você troca os números, certo? Anagramas são aquelas palavras formadas depois dessas trocas, beleza? Então vamos lá. Eu coloquei o primeiro exemplo aqui e diz o seguinte: quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra amor? Então, pessoal, eu quero saber quantos anagramas nós podemos formar com as letras da palavra amor. Ou seja, quantas palavras você consegue formar utilizando somente A, M, O e R, né? Então, quantos anagramas a gente consegue fazer? Para isso, nós temos que fazer todas as permutações possíveis. E permutação nada mais é do que você fazer o fatorial da quantidade de letras que tem aquela palavra. Então, por exemplo, se eu quero saber quantos anagramas tem a palavra amor, a primeira coisa que a gente tem que saber é quantas letras tem a palavra. Nesse caso, a palavra tem 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer que a permutação vai ser de 4 fatorial, ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1 dá 24. Isso quer dizer que nós teríamos aí 24 anagramas, ou seja, com essas letras aí, com a palavra amor, se a gente for trocar de posição essas letras, nós vamos formar 24 palavras diferentes.
com as mesmas letras, beleza? Só para vocês terem uma ideia aí. Não vou fazer todas, porque senão a gente vai passar o vídeo todinho aqui escrevendo os anagramas. Mas, por exemplo, a palavra amor seria um anagrama. Nós temos aqui, ó, A-M-R-O. A-R-M-O. A-R-O-M, né? A-O-M-R. A-O-R-M. Aí você diz, ah, mas essas duas palavras aqui não tem sentido. Não tem problema, certo? A questão é quantas palavras a gente consegue formar, independentemente se a palavra vai ter sentido ou não, beleza? Então aqui a gente poderia começar a fazer todos os anagramas, né? Percebam que aqui eu só fiz anagramas começando com a letra A. Aqui a gente poderia continuar, começando com a letra R, começando com a letra O. Então nós conseguiríamos fazer aí 24 palavras diferentes, usando somente as letras A, M, O e R. Beleza? Vamos para outro exemplo aqui bem mais simples também. Considere a palavra cinema. Então nós temos aí a palavra cinema. A pergunta é, letra A, quantos anagramas, quantas palavras diferentes nós conseguimos formar usando essas letras aí? Quantos anagramas podemos formar? Então, primeira coisa que eu disse, a gente vai ter que saber quantas letras tem a palavra, não é isso? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 letras. Então, permutação aqui vai ser em 6 fatorial. Ou seja, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4 vai dar 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2 dá 720. 720 vezes 1 dá 720 anagramas. Então, vê só. Com a palavra cinema, com as letras da palavra cinema, se a gente for inverter a posição, for fazer as permutações todas possíveis, nós conseguiríamos formar 720 palavras diferentes, certo? E aí, como eu disse, com sentido ou sem sentido, não importa, beleza? Só que aí aqui na letra B eu mudei um pouquinho a pergunta. Considerando ainda a palavra cinema, ele diz o seguinte, quantos anagramas começam com a letra C? Então, para você não ter que fazer todos os anagramas, imagine você ter que escrever 720 palavras diferentes para ver quantas delas começariam com a letra C. A gente não ia terminar nunca esse cálculo, né? Então, quantos anagramas começam somente com a letra C? E aí, qual é a dica que eu dou? Vocês podem fazer os tracinhos aqui, com a quantidade de letras. Por exemplo, nós vimos que cinema tem 6 letras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A palavra cinema tem 6 letras. A questão é, quantos anagramas começam com a letra C? Se começa com a letra C, não pode começar com outra letra, somente com a letra C. Então o que é que a gente vai fazer? Vai pegar a letra C e colocar ela no começo. No começo começa com a letra C. As outras letras a gente pode permutar elas de qualquer forma. Só que aí, se eu já estou usando a letra C no começo, quantas letras sobram para eu fazer a permutação? Vão sobrar 1, 2, 3, 4, 5 letras. Isso significa que a gente só vai precisar fazer a permutação de 5. Ou seja, começando com a letra C, nós vamos ter aqui 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Então, qual é a diferença? Aqui na primeira questão, eu queria anagramas, quantos anagramas nós poderíamos formar com a palavra cinema. Então a gente pode misturar qualquer letra. Então todas as possibilidades aí seriam 720 palavras. Foi fatorial de 6, certo? Só que nessa daqui, ele quer saber quantos anagramas começam com a letra C. Se começa com a letra C, isso quer dizer que a gente já está usando uma letra. A gente já está usando a letra C.
Então vamos sobrar quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer que a gente vai ter que fazer o fatorial de 5. Então 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, a gente vai conseguir aí formar 120 anagramas, certo? Utilizando essas letras aí, começando com a letra C. Essa outra aqui, ele diz o seguinte, ó, quantos anagramas começam com a letra M e terminam com a letra I? Então vamos lá. Nós já vimos que eu tenho aqui 6 letras, né? Cinema. Só que a questão é, quantos anagramas começam com a letra M? Todos os anagramas vão ter que começar com a letra M agora. Começam com a letra M e terminam com a letra I. Terminam com a letra I. Então, quantas palavras nós podemos formar, certo? Com essas letras aqui, sendo que ela tem que começar com a letra M e terminar com a letra I. Então, vê só. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Nós temos a palavra cinema. Se eu vou começar com a letra M, isso quer dizer que eu já estou usando ela, certo? Então, eu já estou usando a letra M. Se eu tenho que terminar com a letra I, isso quer dizer que eu já estou usando a letra I, certo? Nós já estamos usando, ó, 2 letras. Isso quer dizer que a permutação vai ser de quanto? Opa, derrubei a coisinha aqui. De quanto vai ser a permutação? Então eu já tenho a letra M, já tenho a letra I no lugar delas. Sobram quantas letras? 1, 2, 3, 4. Sobram 4 letras. Isso quer dizer que a gente vai ter que fazer a permutação de 4. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Percebam que não fica nenhum tracinho sem nada, né? Sempre vai bater certinho. Então eu já estou usando 2 letras. Se eu estou usando 2 letras, vão sobrar 4. Então eu tenho que fazer o fatorial de 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. 24 vezes 1 dá 24. Isso quer dizer que eu consigo formar 24 anagramas utilizando, começando com a letra M e terminando com a letra I. Beleza? Eu vou colocar alguns probleminhas aqui, problemas que envolvem permutação simples, para vocês entenderem melhor. Beleza? Então vamos lá. Bem, pessoal, continuando aí, coloquei mais 2 exemplos, né, para a gente tentar fixar bem aí essa questão de permutação. E nesse exemplo 3 diz o seguinte, ó, só que agora são com probleminhas, envolvendo probleminhas, beleza? Então preste bem atenção. De quantas maneiras diferentes um casal com 3 filhos podem ocupar um sofá com 5 lugares, de modo que o casal fique sempre junto? Então, vê só. Se ele não tivesse feito nenhuma distinção, certo? A gente poderia calcular aí de quantas maneiras diferentes esses dois, o pai e a mãe, né, o casal, e os 3 filhos poderiam se sentar de formas diferentes. Então, eu tenho o pai, a mãe e mais 3 filhos. No caso, eu tenho 5 pessoas, certo? Se eu perguntasse de quantas maneiras diferentes essas 5 pessoas se poderiam se sentar nesse sofá com 5 lugares, a gente iria fazer justamente somente a permutação de 5, né? Até porque ele não disse quem poderia sentar perto de quem. Então, se a pergunta tivesse sido feita de quantas maneiras o pai, a mãe e seus 3 filhos podem se sentar em um sofá com 5 lugares, a gente iria fazer a permutação de 5, certo? Só que nesse caso aqui, ele tem uma observação. Ele diz quantas maneiras diferentes um casal com 3 filhos pode ocupar um sofá de 5 lugares, de modo que, isso aqui é muito importante, esse de modo que, ele está dando aí uma distinção, né? Ele está dando uma regra. Então qual é a regra? Que o casal fique sempre junto. Se o casal sempre vai ficar junto, isso quer dizer que a gente não pode fazer a permutação de 5, né? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos lá. O sofá tem 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5.
O sofá tem 5 lugares. Se ele não tivesse feito nenhuma regra aqui, né? Se ele não tivesse dito nenhuma regra, a gente iria colocar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza, tem encontrado. Só que ele colocou a regra, o casal tem sempre que ficar junto. Então, por exemplo, o pai e a mãe, eles sempre vão ter que ficarem juntos, certo? Então, se eles sempre vão ficar juntos, o que é que vai acontecer? O pai e a mãe, se for a mãe e o pai, muda alguma coisa? Muda a posição, mas eles estão juntos, certo? Isso quer dizer que a gente vai ter que fazer a permutação entre eles, certo? A permutação entre eles e a permutação em relação aos outros 3 filhos. Ou seja, por exemplo, aqui o pai e a mãe, eles vão se permutar entre si, ou seja, nós teríamos 2 fatorial, certo? Eles podem se permutar entre si. Só que nesse caso nós temos o filho 1, o filho 2 e o filho 3. Ele não diz que o filho 1 tem que ficar perto do filho 2. O filho 1 tem que ficar perto do filho 3. Não, a única regra aí é que o pai fique junto da mãe, beleza? Então, ó, nesse caso nós temos 2 fatorial, porque aqui a gente pode permutar o pai e a mãe ou a mãe e o pai, certo? E nós podemos fazer essa permutação em relação a todos. Por exemplo, ficar desse jeito. Ó. O filho 1 ficar aqui, o pai e a mãe ficar aqui, o filho 2 e o filho 3. O pai e a mãe estão juntos, não é isso? Só que a gente tem 2 fatorial, porque eles podem permutar entre si. Aqui pode ficar o pai e a mãe, ou aqui a mãe e o pai. Então vamos lá, o que é que a gente vai fazer nesse cálculo? Toda vez que isso acontecer, que tiver alguma regra, certo? Você vai ver, eles juntos, eles podem permutar entre si. Então, eu tenho 2 pessoas. Se 2 pessoas podem permutar entre si, eu tenho 2 fatorial. E essas pessoas aqui, ó, no caso o pai e a mãe, vão contar como 1 agora, certo? Então, ó, o pai e a mãe vão contar como se fosse um só. E tem o filho 1, filho 2 e filho 3. Ó. Isso quer dizer que nós vamos ter 4 espaços para permutar todos eles. Então, a questão é, permutação vai ser igual a 2 fatorial, certo? Esse 2 fatorial é a permutação entre eles, vezes a permutação entre todos, certo? Então, considerando que o pai e a mãe têm sempre que ficar juntos, isso aqui a gente vai considerar como um espaço só. Então, eu vou ter um espaço só, 2, 3, 4. Então, nós vamos ter 4 fatorial, certo? Então, aqui nós vamos ter, ó, 2 fatorial é 2 vezes 1, vezes 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 dá 2, vezes 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1 dá 24. Então, 24 vezes 2 vão dar 48 maneiras diferentes. Então, aqui, nesse caso, eles poderiam se sentar de 48 maneiras diferentes, sendo que o pai e a mãe sempre ficariam juntos. Beleza? Então, se ficou um pouquinho com dúvida aí, tenta voltar o vídeo e assistir novamente, porque aí você consegue entender direitinho, beleza? O exemplo 4 é parecido com esse aqui. Ele diz o seguinte: de quantas maneiras 3 mães e seus respectivos filhos podem ocupar uma fila com 6 cadeiras, de modo que cada mãe se sente junto ao seu filho. Então, vê só, nesse caso aí, são 3 mães e 3 filhos, certo? Então, vamos botar aqui para a gente não se confundir. A mãe 1 com o filho 1. A mãe 2 com o filho 2. E a mãe 3 com o filho 3. Então, de modo que eles sempre se sentem juntos. A mãe 1 sempre vai estar com seu filho 1, certo? A mãe 2 tem sempre que estar junto do filho 2. Só que, como a gente tinha visto, ó, a fila tem 6 cadeiras.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Nós vimos que a mãe 1 tem que ficar junto com o filho 1. Mãe 1 junto com o filho 1. Mãe 2 junto com o filho 2. E mãe 3 junto com o filho 3. E aí, como é que a gente vai fazer esse cálculo? De quantas maneiras eles podem se sentar? Percebam que a mãe 1 com o filho 1 sempre vão ter que se sentar juntos, mas eles podem se permutar entre si, né? A permuta pode ser feita entre si. Então eu posso ter mãe 1 e filho 1, ou ter filho 1 e mãe 1, né? Eles podem trocar entre si. Então aqui eu tenho um 2 fatorial, certo? A mãe 2 e o filho 2, eles também podem trocar entre si. Um sentar primeiro e o outro depois. Mãe 2, filho 2 ou filho 2, mãe 2. Isso quer dizer que entre si eles também podem permutar, ou seja, 2 fatorial, certo? E mãe 3 e filho 3, entre si também podem se permutar, certo? Eu tenho 2 fatorial. Só que o que é que acontece? A mãe 1 e o filho 1 poderia sentar lá no final. A mãe 3 e o filho 3 poderia sentar no começo. Então, vê só, como eles têm sempre que ficar juntos, certo? É como se a mãe 1 e o filho 1 fosse um só, a mãe 2 e o filho 2 fosse um só, a mãe 3 e o filho 3 fosse um só. Então, o que é que nós vamos ter aqui? A permutação de 2 fatorial, que eles podem permutar entre si, vezes 2 fatorial, que eles podem permutar entre si, vezes 2 fatorial, que eles podem permutar entre si, vezes 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque como eles estão sendo representados como se fossem um só, nós vamos ter 3 espaços, ó, certo? 1, 2, 3. Por quê? A mãe 1, filho 1 poderia se sentar aqui. Ou poderia se sentar aqui. A mãe 3 e o filho 3 poderia sentar aqui ou poderia sentar aqui. Isso quer dizer que os 3, né? Os 3 grupos podem se permutar também entre si. Então nós temos aqui, ó, esse grupo permutam entre eles, esse grupo permutam entre eles, certo? Esse grupo permutam entre eles e os 3 grupos permutam entre si. Por isso que 3 fatorial, beleza? Então aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes desculpa aí. Esquece. 2 fatorial, não é isso? É 2 vezes 1 vezes 2 fatorial de novo. 2 vezes 1 vezes fatorial de novo. 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Então vamos lá. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. E aí multiplica tudo. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. Então eles poderiam se permutar aí de 48 maneiras diferentes. Beleza? Espero que tenha entendido essa parte de permutação simples. Vamos ver agora permutação com elementos repetidos. Beleza? Vamos lá. Bem, pessoal, agora a gente vai ver o segundo tipo de permutação, que é a permutação com elementos repetidos, certo? O que a gente viu anteriormente, permutação simples, as palavras lá, os anagramas não tinham letras repetidas, não é isso? E a partir de agora a gente vem com alguma letra repetida. Então, vê só. No primeiro exemplo eu tenho quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra amora. Então percebam que a palavra amora, nós temos aqui 2 letras A, né? Ou seja, eu tenho um elemento repetido. A letra A está sendo repetida. Como é que a gente vai fazer essa permutação? A permutação nesse caso, certo? Vai ser a quantidade total de letras que nós temos na parte de cima, o fatorial deles, certo? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 letras. Então o total de letras fica na parte de cima. Sobre
Na parte de baixo, lá no denominador, vai ser a quantidade de letras que se repetem. Ou seja, a letra A se repete duas vezes. Ó. A letra A se repete duas vezes. Então a gente vai ter que fazer o fatorial da quantidade de letras que se repetem. Então, ó, permutação é igual a 5 fatorial, esse 5 é a quantidade de letras que nós temos, dividido pela quantidade de vezes que a letra se repetiu. A letra A se repetiu duas vezes, então vai ficar 2 fatorial. Para resolver isso aqui, a gente faz aquela regrinha de simplificação que eu ensinei a vocês no vídeo passado sobre fatorial, né? A gente pega o maior e vai fazendo o fatorial dele até chegar no menor. Então aqui nós teríamos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Para no 2 fatorial, porque embaixo é 2 fatorial, a gente pode eliminar e aí fica 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. Então nós podemos formar aí 60 anagramas, certo? Com as letras dessa palavra. Lembrando que nós temos aqui números repetidos, letras repetidas, beleza? O segundo exemplo também é bem parecido com esse de cima, só que aqui tem mais letras repetidas. Ó. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra macaca? Então percebam que macaca a gente tem a letra A se repetindo 3 vezes e a letra C se repetindo 2, certo? Mas aí vamos lá, a permutação que nós iremos fazer, em cima no numerador, a quantidade total de letras que nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 letras. Então, 6 fatorial. Sobre, embaixo, nós vamos colocar a quantidade que as letras se repetem. Então, nesse caso, como se repetem duas letras, a letra A e a letra C, nós vamos ter 2 fatoriais aqui, certo? O fatorial de uma letra e o fatorial de outra letra. O fatorial da letra A letra A se repete em quantas vezes? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 fatorial vezes a letra C se repete 2 vezes. Então eu vou ter 2 fatorial. Beleza? Vai ficar assim. Se tivesse um M aqui, então a gente ia colocar de novo vezes 2 fatorial, porque o M ia se repetir 2 vezes. Beleza? Então em cima é a quantidade total de letras. Embaixo, quantas vezes a letra se repete. Aqui eu só tinha a letra A, então só ficou 1 fatorial. Aqui eu tenho 6 letras, então ficou 6 em cima. Embaixo, a quantidade de vezes que cada letra se repete, certo? Nesse caso, a letra A se repete 3 vezes, a letra C se repete 2. Então tem que colocar os 2 fatoriais. Então aqui, para resolver, a gente pega o número 6 e vai fazendo o fatorial dele até chegar no maior do de baixo, até chegar no 3, né? Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Porque embaixo eu tenho 3 fatorial, né? Vezes 2 vezes 1. Aqui eu vou cortar ó, esse 3 com esse 3. Então fica 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4 dá 120. Então 120, 2 vezes 1 dá 2. 120 dividido por 2 dá 60 anagramas, certo? Coincidentemente, deu o mesmo valor, mas isso aí realmente é coincidência, beleza? Então, com essas letras aqui, nós poderíamos formar 60 anagramas diferentes. No exemplo 3, tem aí, ó, determine quantos anagramas da palavra eleger começam por consoante. Quantas palavras nós podemos formar, mas tem que começar com consoante. E nesse caso aqui, nós temos letras repetidas. Certo? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos colocar quantas consoantes eu tenho. Nós temos 1, 2, 3. Nós temos 3 consoantes. Isso quer dizer que eu vou multiplicar o 3 pela quantidade de permutações que nós vamos ter. Certo? Então, sempre, primeiro, a quantidade de letras que nós temos, no caso consoantes, nós temos 3 letras, ó, o L, o G e o R. Consoantes, né? Então, nós vamos ter anagramas que podem começar com L, que podem começar com G e que podem começar com R. Então, nós temos 3 possibilidades.
e vou multiplicar pela permutação dos outros. Então, vê só. Se eu começar com a letra L, vão sobrar 5 letras, certo? Vão sobrar 5 letras, 5 fatorial, sobre. Embaixo, a quantidade de letras que se repete. A letra E se repete 1, 2, 3 vezes. Então, dividido por 3 fatorial, certo? Então, vê só. Esse 3 aqui é a quantidade de consoantes. Pode começar com L, pode começar com G ou pode começar com R, certo? Vezes a permutação. A permutação vão ser 5 letras. Por que 5 letras? Se nós temos 6. Porque eu já estou usando uma, eu posso usar L, vão sobrar 5. Eu posso usar G, vão sobrar 5. Eu posso usar R, vão sobrar 5. Então, 5 fatorial. Sobre, nesse caso aqui, ficou 3 fatorial. Por quê? Porque a letra E se repete 3 vezes. Então, vamos lá. O cálculo vai ficar 3 vezes 5 fatorial sobre 3 fatorial, certo? Ó, esse 3 é esse, certo? E aqui é justamente a permutação. Então, vamos lá. Vai ficar 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Para no 3, porque embaixo tem 3 fatorial. Corta e corta. E agora é só multiplicar. Ó. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60 anagramas. Ok? E agora, quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra eleger, começando por vogal? Quantas vogais nós temos? Aí você diz 3. Não, nós só temos uma vogal ali. A vogal é, né? O problema é que ela se repete. Então nós só temos uma vogal. Então vai ficar 1 vezes a permutação. Aí você diz, não, mas eu tenho 3 vogais, eu tenho a letra E 3 vezes. Só que esse E é a mesma coisa desse E. Esse E é a mesma coisa desse E. Todos os E's aí são iguais, né? São os mesmos. Então, eu só tenho uma vogal, que é a letra E, certo? Vezes a permutação. A permutação aqui no caso vai ficar, se eu usar uma letra E, vão sobrar 5 letras. Então vai ficar 5 fatorial, certo? Sobre quanto? 3 ou 2? Sobre 2. Por quê? Se eu já estou usando uma letra E, vão ficar 2 repetidas. Ó. Por isso que aqui vai ficar 2 fatorial, certo? Se eu usar essa letra E, continua 2 letras repetidas, ó, certo? Então essa é a diferença desse caso, beleza? Então aqui vai ficar 1 vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial. Aí fica 1 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Aqui a gente vai poder eliminar o 2. Corta e corta. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 1 vai dar 60 anagramas. Beleza, pessoal? Coincidentemente, todos eles deram 60, né? Mas é como eu estou dizendo, coincidência, certo? Mas o valor, o cálculo de permutação com elementos repetidos é justamente dessa maneira, beleza? Parte de cima, sempre a quantidade total de letras. A parte de baixo, sempre a quantidade de vezes que a letra está sendo repetida, ok? Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Continuando aí o vídeo da aula passada sobre fatorial, né? A minha playlist lá de análise combinatória, vocês podem, se vocês ainda não assistiram o primeiro vídeo, vocês podem ir lá e assistir para entender perfeitamente permutação, beleza? Então, é isso aí, por hoje é só, dá um like aí se você gostou da nossa aula. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no meu canal, beleza? Que aí você vai estar ajudando bastante. Valeu, pessoal, um beijo e até a próxima. Tchau!